Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero falar de uma diferença básica entre cobiça e inveja, né? A cobiça é um desejo de você possuir algo, e isso não necessariamente é ruim. Então, por exemplo, a pessoa tem um bem, tem um carro, enfim, é lógico que eu não posso cobiçar, querer ter o que é dele, mas poder querer cobiçar algo parecido, igual, e que aquilo me estimule a conquistar, acho que aí não tem problema. Agora, a inveja é algo totalmente diferente. Por quê? Se você buscar no dicionário Aurélio, você vai perceber que a inveja é desgosto profundo, né, pela felicidade ou prosperidade alheia. Então não é que necessariamente você queira aquilo que é da pessoa, mas você não quer que ela tenha aquilo que ela possui. É diferente. Então, e aí um teólogo norte-americano, ele fez uma ilustração que eu acho interessante passar para vocês, para nós meditarmos em cima disso. Jesus Cristo diz assim: o que vós quereis que os homens vos façais, fazei vós a eles, né? Então, aquilo que eu não quero também, o inverso também é verdadeiro. Aquilo que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer para os outros. Então, ele fala assim: se você parar para pensar, a história da Branca de Neve necessariamente não é sobre a Branca de Neve, é sobre a Rainha Má. Por quê? A história começa, a Rainha Má tem um espelho falante em que ela chega e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém no meu reino mais bela do que eu? Primeiro dia, o espelho responde: não, não há ninguém mais bela do que você. Segundo dia, espelho, espelho meu, a mesma coisa. Terceiro dia, espelho, espelho meu, existe alguém no reino mais bela do que eu? Não, não há ninguém mais bela do que você. No quarto dia, a mesma pergunta, a mesma indagação: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela no reino do que eu? E aí o espelho responde: sim, é a Branca de Neve. E é interessante que a rainha se transforma numa bruxa má. Então a moral da história que nós deveríamos pensar, e essa é a proposta do teólogo, é como que você se torna quando alguém contraria os seus desejos e a sua vontade. Como que você se torna? Como você se transforma quando alguém contraria os seus desejos, suas vontades? Porque a partir daquele momento ela se transforma numa bruxa. E ela faz tudo para poder prejudicar a Branca de Neve, né? Tanto que ela envenena a maçã para que a Branca de Neve adormeça, enfim. Vocês conhecem o restante da história. Então ela faz tudo para prejudicar, né, a Branca de Neve, destruir de alguma forma, né, para que ela não fique em evidência, para que o brilho dela, Rainha Má, né, que depois se torna uma bruxa, seja algo secundário em função da beleza da Branca de Neve. Então, a moral da história e é isso que nós temos que pensar. Como que nós nos transformamos em que quando somos contrariados nos nossos desejos e nossas vontades por alguém? Quando alguém nos contradiz, quando alguém muitas vezes não fala aquilo que queremos ouvir, como que nós nos transformamos? Quando alguém não faz o que nós queremos que faça, no que nós nos transformamos? Por isso que Jesus Cristo ele diz assim: aquilo que vocês querem que os homens vos façais, fazei vós a eles. Porque as suas ações não vai depender do que os outros são, do que os outros fazem com você, mas de quem você é. Agora, quando contrariado, nós temos que manter a mesma postura, ter o controle das nossas ações e não reagirmos em função de uma contrariedade ou coisa do tipo, que é essa a moral da história da Rainha Má, que depois se transforma numa bruxa. Veja, ela era uma rainha e ela se transforma numa bruxa para poder prejudicar a Branca de Neve. E muitas pessoas são assim. Elas têm uma posição, têm um posto, têm até mesmo uma condição financeira, mas se de repente ela vê alguém em algum tipo de situação, ela se transforma, né, numa bruxa, entre aspas, vamos colocar dessa forma, ou bruxo, enfim, para prejudicar aquela outra pessoa de todas as formas. E isso não é a vontade de Deus, né?
E muitas vezes nós somos como a Branca de Neve. Somos prejudicados e temos as ações contra nós sem nem mesmo sabermos por quê. Que muitas vezes as pessoas se voltam contra as nossas vidas, mesmo a gente estando inocente na situação ou simplesmente por ter um dom, uma capacidade, uma beleza que a outra pessoa se sente incomodada e faz tudo para nos prejudicar. Então a moral que eu quero dizer para você é quem que nós somos diante de tudo isso. O ano que vem, 2024 está aí, temos muitas coisas para fazer, para conquistar. As pessoas na virada de ano pensam muitas coisas, conquistas, tudo, mas eu acho que a maior conquista que nós poderíamos ter é ter esse autocontrole, é saber quem nós somos e não nos transformarmos em pessoas más quando somos contrariados. E que também nós não venhamos ficar passivos quando nos prejudicam, que a gente tenha também essa autoproteção, mas que de uma forma ou de outra nós possamos entender que invariavelmente terão pessoas mais belas, melhores, mais capacitadas em algumas áreas, em algumas situações, e isso não diminui quem nós somos. Nós somos alguém em Cristo, e que nós possamos de fato fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem a nós. Essa é a moral da história, mas o inverso também é verdadeiro. Não façamos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros nos fizessem. Se nós tivermos isso bem pautado na nossa mente e na nossa conduta, muita coisa ficará bem melhor nas nossas relações, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.